Olá, telenauta. Sou Robson Soares, sou psicólogo e apresentarei durante a programação dicas de comportamento e qualidade de vida. Hoje vamos falar um pouquinho de como lidar com traumas. Primeiramente, telenauta, de onde vem a palavra trauma? Existe uma área da psicologia chamada psicanálise, que vocês devem conhecer pelo Freud, pelo Divan. A palavra trauma é especificamente usada na psicanálise. Por quê? Porque a psicanálise, ela trabalha que a nossa infância influencia nos nossos comportamentos de hoje. E a partir do momento, para a psicanálise, a infância interfere e fica guardada no inconsciente, significa que o nosso comportamento, quando adulto, é considerado trauma. Vamos imaginar da seguinte forma, que na infância, uma criança ela teve muita dificuldade para lidar com o seu pai. Ou o pai teve algum abuso ou não dava atenção suficiente. O inconsciente dela, ao crescer, ela vai buscar alguém que adote esse papel de pai. Então, para ela, foi criado um trauma na infância de não conseguir lidar com o pai, ou o pai não ter dado a atenção que ela esperava, e ela busca na outra pessoa aquele pai que ela não teve. É claro que isso é inconsciente, a pessoa não percebe. Tá? Muitas pessoas pensam assim, olha, eu sou assim, porque na infância eu fui tratado dessa forma. A primeira coisa que vocês devem pensar, tomem cuidado com isso, de não usar o trauma como se fosse uma muleta. Ah, eu não consigo me relacionar porque na infância eu não tive pai. Ah, eu não consigo ser feliz porque na infância eu não tive uma família estruturada. Trauma é importantíssimo. É claro que o trauma influencia, mas não deixe que ele seja muleta. E você que está me ouvindo falar assim, olha, mas como é que eu sei que eu tenho algum trauma de infância? Existe uma regra simples. Comece a observar situações que sempre voltam. Sempre aparecem da mesma forma. Então, um exemplo clássico. Você namora uma pessoa, termina um relacionamento por um determinado motivo. Vai namorar uma segunda pessoa, a pessoa tem a mesma característica do primeiro. Vai namorar uma terceira, tem a mesma característica dos outros dois. Opa, aí é um sinal de alerta. Uma situação que está repetindo pode ser ocasionada algum tipo de trauma nessa situação. Pode ser que você busca nela uma coisa que você não tem, ou você está transferindo para ela uma responsabilidade que você não teve na infância. Então, esse é o primeiro passo para você observar um trauma. Se realmente isso está sempre voltando. E o próprio Freud dizia que não é elaborado, ou seja, o que não é resolvido, sempre volta, que é justamente o conceito do trauma. E para resolver isso, tenho essa noção, olha, eu estou, realmente o que você está falando faz sentido, eu namoro várias pessoas que são bem parecidas, ou é muito parecida com meu pai, ou muito parecida com a minha mãe, será que isso pode ocasionar um trauma? Ele é um trauma se por acaso isso estiver interferindo na sua vida. Se a sua vida não andar para frente por causa disso, você não conseguir as suas conquistas por causa disso, a melhor forma é você trabalhar isso. Como é que eu lido com trauma? A única forma é terapia. Por quê? A terapia ela te ajuda a você falar um pouco sobre isso, para que você comece a observar esses pontos que nós estamos vendo. É muito interessante quando você atende pessoas e depois de um tempo ela consegue ser uma pessoa melhor. Ela fala, pô, minha vida está resolvendo agora. Não é que a vida está resolvendo agora, é que você está resolvido. Um exemplo muito interessante, uma paciente, que ela veio atrás para mim falar comigo no consultório, porque ela justamente queria ser policial. Só que ela era modelo e ela gostaria de ser policial. Analisando, fazendo terapia com ela, percebemos que não era ela que queria ser policial, mas o pai dela que queria ser policial. Porém, o pai dela a abandonou muito cedo. Então, no inconsciente dela, ela criou aquele trauma, criou aquela regra. Como ela não teve pai, ela tinha que ser o pai que ela não teve. Então, ela queria se transformar num policial, e como é que ela acreditava que o pai dela era. Isso é muito interessante para verificar o trauma que foi criado nessa criança, lá na infância, por não ter sido pai, não ter tido pai, e o pai ter sido policial. Então ela quis se transformar nisso. Ela não tinha noção disso, conscientemente. Era uma situação consciente.
e na terapia conseguimos fazer entender que o que ela estava buscando não era realmente o que ela queria. E sim, ela queria se vingar do pai de alguma forma, sendo aquele policial e sendo uma pessoa melhor. Então você que está me assistindo fala, eu tenho situações parecidas e sempre voltam. É importante falar sobre isso. Mas eu não tenho dinheiro, eu não conheço nenhuma terapia. Eu tenho uma dica que é muito importante. Mande e-mail para si mesmo. Escreva o que você está sentindo, escreva e depois mande para si mesmo e releia esse e-mail depois de um tempo. É muito interessante quando você olha de fora com outra perspectiva, o seu trauma fica diferente. Eu sou Robson Soares, sou psicólogo e apresento dicas de comportamento e qualidade de vida durante a programação. Até a próxima.